Assim, aqui dá um abraço na pastora. Abraço, faça uma roda, levantem ela, jogue pro alto, levante, corre mais rápido, isso, corre, corre. Beija, abraça e puxa o cabelo, isso, aperta. Aqui, deixa eu mostrar um negócio pra lá. Olha aqui, amor. Ficou mais vermelha que você. Isso. Uau, que isso. Lógico. Olha que bênção. Capricha na foto aí, pessoal. Olha, pingou. Muito bem. Glória a Deus. Estática agora. Paradinho. Glória a Deus. Os homens agora dão uma salva de palmas para elas. Não dá comigo, mano. Acabou com o clima de hoje. Acabou o clima de hoje. Onde que é já oraram, já louvaram, mas quando nós entramos em guerra, nós precisamos orar especificamente, né? Senhor, nós queremos clamar a cobertura do teu sangue, proibimos todo e qualquer tipo de atuação maligna, seja nesta igreja ou nas nossas famílias, aqui no Japão ou no Brasil. Senhor, que a cerca que nós falamos ontem seja estabelecida em nossas vidas, uma cerca de fogo, Senhor, a cerca com o teu sangue poderoso, um sangue que destrói as obras de Satanás. Nós lançamos agora este sangue poderoso sobre palavras, artimanhas, e em nome de Jesus, toda tentativa de Satanás seja revertida em bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Voltando para o livro de Jó, gostaria que você abrisse. E nós paramos, eu não sei se você fez a lição de casa, né? Pergunta quem fez aí. Tô sentindo Prefiro não perguntar. Aí, vai ter uma surpresa, hein? Vai ter uma surpresa, hein? Pergunta aí. Deu tempo de ler Jó 1 e 2? Levanta a mão quem leu. Jó e 2. Jó e 2. Então, versículo 12. Continua o diálogo. Se vocês lembram, existem dois cenários aqui, um na terra, um no céu. Deus abre a cortina do céu para que a gente entenda um pouco mais de guerra espiritual, para que a gente entenda um pouco mais da movimentação. O reino espiritual, ele não é estático, absolutamente. Existe uma movimentação dos dois reinos muito intensa, e Deus mostra essa movimentação. E olha que neste livro, neste momento, está sendo mostrada só uma movimentação entre Satanás e Deus. Nem está mostrando a atuação dos anjos e dos demônios que estão debaixo da autoridade dessas duas autoridades máximas do reino. Então, para você ver como o diálogo é longo, se você ler rápido, você vai pensar que ele é rápido, mas o diálogo ele é longo. Então, a primeira parte do diálogo, Deus mostra algumas coisas para nós que foram pontuadas ontem. Existe uma proteção de Deus que incomoda o diabo, que é a cerca. Ele vai fazer de tudo para passar por essa cerca, e quando ele não consegue te atacar, e ele não consegue atacar, ele sempre consegue, mas quando ele não consegue que você abra um espaço nessa cerca, através da quebra de princípios, ou seja, através do pecado, ele começa a tentar trazer religiosidade e frieza para a tua vida. Aí a cerca também vai estar sendo abalada e você não está nem percebendo. Ou ele vai tentar fazer com que você creia que você
entra dentro da religiosidade, né? De que você é tão bom, de que você está fazendo as coisas tão certinho, que a tua proteção ela está estabelecida. E isso é uma mentira, porque ninguém é bom. Como Jesus ensinou, só Deus é bom. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós estamos lutando contra uma maldade que está no nosso interior, contra uma carne. Nós carregamos uma carne. Enquanto nós carregarmos essa carne, nós vamos ter uma luta que Paulo mostrou muito bem qual é a nossa luta. Uma luta não a nível espiritual, porque ele está falando que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ele está falando da luta contra nós. Paulo nos ensina isso, que ele tinha que esmurrar a carne dele para ele entrar no nível espiritual. É o nível espiritual que Deus queria, né? Então vamos voltar a ler no versículo 12, o diálogo continua. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Repete comigo. Tudo quanto Jó tinha estava no poder de Deus. Você tem noção disso na tua vida? De que tudo aquilo que você tem está debaixo do poder de Deus? Isso é fantástico, você pensar nisso. Não está falando que algumas coisas, está falando que tudo aquilo que você tem, se você escolheu andar com Deus, está debaixo do poder de Deus. Isso incomoda. Essa conversa mostra coisas que irritam Satanás. Satanás estava irritado porque Deus protegia Jó. Satanás estava irritado porque tudo aquilo que Jó tocava, Deus abençoava. Satanás estava irritado porque havia uma unção não só de bênção, mas uma unção de multiplicação. Ontem nós vimos que Satanás reclamou: o Senhor não só abençoa, mas tudo aquilo que ele coloca a mão é multiplicado. Agora ele está falando outro ponto. Deus está permitindo que nós, igreja, nós possamos entender as coisas que irritam Satanás na nossa vida. E ele fica muito irritado também quando ele vê que você confia a sua família a ele, que você confia o seu trabalho a ele, que você deixa ele ser o sócio, ou melhor, o dono, o majoritário da sua companhia ou do seu trabalho, fazendo aquilo que você fizer. E quando você entrega, tudo que você tem está debaixo do poder. Então, se você ora diariamente por seus filhos, por sua esposa, por seu cônjuge, você está colocando a tua família debaixo do poder de Deus. E Ele vai fazer com que você esqueça de orar por sua família. Que a sua vida seja tão ocupada que muitas vezes você saia de casa sem colocar a tua família debaixo do poder de Deus. Ele vai tentar fazer com que você ache que você é tão competente que a prosperidade que você está tendo é porque você é muito habilidoso, você é muito competente, você é muito bom, ou você conseguiu estabelecer bons contatos, que pessoas influentes fazem parte da tua vida. E quando ele te convence disso, a tua vida não está mais debaixo do poder de Deus, está debaixo do poder dos homens. E aí você está arruinado. Quando Davi, ele entendeu que o exército dele, se fosse numeroso, ele seria forte. Quando por um dia Satanás convenceu Davi a isso. Durante muitos anos ele entendeu que as vitórias que ele tinha era porque Deus era com ele. Amém. Um único dia Satanás o convenceu de que ele era muito bom, de que seu exército era muito bom e de que o número de soldados que ele tinha era isso que trazia vitória para ele. Nesse dia Davi foi envergonhado, humilhado e derrotado. Um dia. Imagina a gente que fica, quando Satanás começa a te convencer, você fica um mês pensando isso, 2 meses, ou fica anos pensando isso, e ele consegue te arruinar. Então essa é outra realidade que ele vai tentar tirar da tua vida, de você entregar tudo debaixo do poder de Deus. Então eu vou ler de novo o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está, agora Deus está falando para Satanás, está debaixo do meu poder, mas agora eu estou deixando. Eu vou retirar essa cerca porque ela está bem abalada e eu vou deixar debaixo do teu poder. Eu estou permitindo, só que Deus não contou para Satanás o que ele ia fazer com essa permissão. Quando ele permitiu, porque a cerca de Satanás, através da religiosidade, a cerca de Jó estava abalada por causa da religiosidade, porque ele se achava muito bom,
Você vai ver como Jó, através do livro de Jó, como ele se achava muito bom. Então, quando Deus troca isso e fala, olha, não fui eu, é que Jó achou que ele podia proteger os filhos dele. Jó achou que a riqueza dele, eu acho que ele já estava achando que ele era muito competente para negociar. Então eu quero dizer que a partir de hoje você pode atuar, porque Jó não pecou, ele é justo, mas ele não está confiando em mim 100%, ele está confiando nas orações dele, ele está confiando na sua habilidade de orar, de sacrificar, ou quanto ele se sacrifica. A partir desse momento, Satanás ele começa a atuar e a tocar. E eu gostaria que você escrevesse as áreas de atuação de Satanás na vida de Jó, porque são as áreas de atuação que ele faz também na nossa vida. E nós vamos ver algumas áreas que ele começou a atacar quando Deus retirou a cerca e ele disse: tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão, ou seja, a vida física. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois eu falo do tribunal, porque o Tsuruda me avisou que eu não falei com vocês sobre o tribunal. Eu confundi, foi lá na ilha. Sucedeu um dia que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois, eles lavravam e as jumentas, elas estavam junto com eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então o primeiro ataque na vida de Jó foi uma tragédia. E essa tragédia eram homens que estavam sendo usados pelas trevas. Você concorda comigo? Foram sabeus, foram nômades, ladrões que não se satisfizeram só em roubar, mas eles mataram, e houve homicídio no meio da família de Jó. Nós estamos num mundo tremendamente violento, onde não adianta você andar com um carro blindado, não adianta a segurança. Se Deus não guardar a tua família, toda a segurança que você estabelece ao teu redor não adianta de nada. Então, nós temos uma realidade espiritual. Satanás é o Deus desse século. É certo ou não? É certo. E por direito. Ele ainda está no direito, e a Bíblia nos diz isso, de ser o Deus desse século. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você troca de Deus, entre parênteses, né, entre aspas. Esse Deus de letra minúscula, ou seja, esse Senhor, ele tem um poder sobre o mundo. Por isso que Jesus ele veio para vencer o inferno, o mundo e a carne. Ele nos deu essa vitória. E quando você anda com Deus, você está vencendo essas 3 áreas de atuação de Satanás. Mas como que ele atua? De repente você chegou na idade adulta e você foi violentado sexualmente. E isso aconteceu por quê? Porque Satanás é o Deus desse século e ele atua na mente das pessoas, e os homens ficam cada dia piores, cada dia mais malignos. E hoje em dia nós temos, hoje em dia não sempre teve isso, familiares, desde o tempo de Davi, você vê um irmão violentando a meia-irmã. Então, você vê uma sociedade tremendamente cruel, só piorou, né? Mas você vê uma sociedade tremendamente cruel, onde tem homicidas, onde tem ladrões, onde tem pessoas que têm o prazer de ver o sangue correr. Se você for ver um desses canais, Discovery ou People and Art, um desses canais, você vai ver alguns programas. Um deles eu acho muito interessante, que é um psiquiatra, e ele fala, o programa chama O Índice da Maldade. Então ele mostra homens de carne e osso que têm um histórico, mostra sempre primeiro mostra os crimes que ele fez, o índice da maldade dele. O psiquiatra coloca uma pontuação nesse índice da maldade, mas ele sempre volta para mostrar onde entrou esse índice da maldade, segundo a ciência, que geralmente é a infância, ou foram muito espancados, ou não é justificando o pecado. Mas Satanás, ele vai trazendo de geração para geração, trazendo os homens um índice de maldade muito grande. Então a primeira área de atuação de Satanás é na sociedade.
E quando ele entra na sociedade, ele trazendo essa crueldade, essa violência, cristãos não estão isentos. Os cristãos estão protegidos se eles levarem uma vida a sério com Deus. Senão, o cristão vai sofrer tanto quanto uma outra pessoa, porque ele só tem um título, ele não vive uma vida de cruz, ele não vive uma vida de santidade. Então, essa proteção, como a de Jó, vai ser retirada da tua vida em algum momento para você acordar. Então, o que protege a tua vida é você andar em cima dos princípios de Deus, é você ser um adorador, como nós dissemos ontem, é você andar em santidade. E depois nós temos, esse foi o primeiro ataque. Segundo ataque, e no versículo 16, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O que o fogo do céu fez? Queimou o quê? Foram os filhos de Jó? Não, foram os bens materiais. Primeiro ataque, através de uma sociedade violenta, o Deus desse século usou a mente de homens. Você vê que Satanás saiu da presença de Deus e foi atuar na mente dos sabeus e de homens. E ele atuou, e ele colocou um desejo, não só desses homens, colocou na mente desses homens, não só o desejo de roubar a família de Jó, mas de matar cruelmente alguns filhos da família que estavam nesse momento, nesse jantar, da família de Jó. Então teve a primeira tragédia a nível de família, pessoas. A segunda tragédia foi a nível de bens materiais. E Jó começou a ser, financeiramente, ele começou a ser atacado. Que fogo do céu é esse que caiu? Quando você tem, não esquece que esse livro foi escrito no tempo dos patriarcas, e o fogo do céu é raio. Você já viu o que um raio pode fazer? Você já viu que um raio pode trazer incêndio? Um raio pode matar pessoas, pode matar animais. E eu estava contando, quando eu estava falando sobre esse assunto lá na ilha, de que eu já tinha visto isso antes, mas quando eu comecei a digitar sobre desastres que um raio pode trazer, eu vi uma cena antiga que talvez você tenha visto. 22 jogadores, né, num campo de futebol, caiu um raio, e o que aconteceu? Não ficou um em pé. Então, esse é o poder da natureza. E então, quer dizer que Satanás saiu da presença de Deus e ele mostrou que ele tem poder. Eu quero que você entenda que Satanás tem poder. Ele tem poder para mexer na mente de homens. Mexeu na mente de homens? Mexeu. Então quer dizer que Satanás tem poder para atuar em catástrofes? Sim ou não? Sim. Sim. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele permite que catástrofes aconteçam para um propósito dele. E você vai perguntar, qual é o propósito dele? Primeiro, que o homem entenda que a terra está debaixo de juízo. Agora, trazendo para nós, saímos um pouquinho de Jó. Então, o Japão precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e entender que a terra está debaixo de juízo. E o que vocês fizeram em Sendai, e ainda fazem, levando a palavra, o amor de Deus, mostrar ao povo japonês que esse é um país que não tem os privilégios do Brasil em relação a não ter muitas das catástrofes naturais, mas que Deus pode proteger se você colocar a tua vida nas mãos dele, mesmo debaixo de uma catástrofe. O que Deus fez aqui com essa igreja, eu sei que vocês estavam longe do centro, mas Deus guardou cada um de vocês. Deus guardou, teve prejuízo, nós soubemos que teve prejuízo, rachou parede, algumas coisas, mas Deus guardou. E mesmo que, eu creio o seguinte, que mesmo que o epicentro fosse aqui, que você ia ter um nível de proteção, o mesmo nível de Raabe. Qual foi o nível de proteção de Raabe? É possível um muro cair todo, como caiu o muro de Jericó, e só uma casa ficar em pé e ninguém daquela casa morrer, mas todo mundo daquela cidade morrer, menos a família de Raabe? Usa a mente. Isso é possível com a mente?
uma única família ser sobrevivente. É isso que está escrito na Bíblia. Que uma única família foi sobrevivente, não só porque o muro caiu, mas do ataque dos israelitas sobre aquelas pessoas que já não tinham mais a proteção daquele muro. É possível que isso aconteça? Não, só debaixo de uma proteção sobrenatural de Deus. Põe a mão no teu coração e diz: eu tenho essa proteção sobrenatural de Deus. Você tem essa proteção sobrenatural de Deus. Você precisa ter essa segurança para viver nesse país. De que pode 1000 ao teu lado cair, 10.000 à tua esquerda, mas que você está guardado por Deus, assim como Raabe, você não vai ser tocado. Mas então nós estamos vendo que existe um poder, que Satanás tem poder para atuar nas catástrofes, ou seja, ele consegue atuar no solo, ele consegue atuar no céu, trazendo tempestade. Quem pode me dar um exemplo de uma atuação de Satanás no Novo Testamento em cima de catástrofe, ou intensificando algo para que se torne uma catástrofe? Me fala no Novo Testamento. Sim, as 2 tempestades que os discípulos passaram com Jesus no barco não foram qualquer tipo de tempestade. Era para matar todos os discípulos de uma vez só. Era para impedir que Jesus e os discípulos chegassem até o Gadareno, uma delas. E na segunda vez era impedir que Jesus e seus discípulos chegassem a Decápolis. Então você vê, e Jesus te conta que havia uma atuação de Satanás na natureza, na atuação de catástrofe. Mas se Satanás tem esse poder, e Satanás, ele tem um poder limitado, porque Deus resolveu levantar a igreja. Presta atenção no que eu estou falando para você. Deus, na sua soberania e por causa do seu grande amor, ele resolveu levantar a igreja com mais poder do que Satanás. Mas você não entendeu. Deus, no seu amor, na sua bondade, ele estabeleceu como estatuto de que depois da cruz do Calvário, a igreja se levantaria com mais poder do que Satanás. Aonde eu entendo isso? A primeira coisa é de que você pode pisar em serpentes e escorpiões, falando de demônios, e nenhum dano ser causado a você, porque você está muito acima de todo poder, principado e potestade, porque você está nada mais, nada menos do que assentado em Cristo Jesus, acima desses poderes, principados e potestades. Se não mais eu vivo, agora tem que prestar mais atenção ainda. Se eu chego ao ponto de dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, aí sim eu posso dizer que eu estou acima de todo poder, principado e potestade. Amém. Se a minha carne vive uma proporção muito grande dentro de mim, eu não posso dizer que eu vivo acima de... mesmo com a cruz do Calvário, eu não posso dizer que eu vivo acima de todo poder, principado e potestade. Eu vou ser uma pessoa como Saul, derrotada pela vida. Eu vou ser como Sansão, derrotado pela vida. A despeito de pertencer, Saul pertencia ao exército de Deus. Sansão era a autoridade máxima espiritual da sua época. Ele era um juiz. Ele não era só uma autoridade máxima em termos bélicos, em termos de sociedade. Ele era a autoridade máxima em termos espirituais da sua nação. Mas ele foi derrotado, envergonhado, humilhado. Porque se Sansão vivesse nos nossos dias, ele não poderia dizer que ele estava acima de todo o poder, principado e potestade. Porque ele era derrotado na área sexual. Ele era derrotado no orgulho, e ele era derrotado em muitas coisas na sua vida, assim como eu poderia dizer muitas pessoas na Bíblia. Mas você entendeu? Então, se Deus te levantou com mais poder e autoridade do que Satanás, a igreja tem uma atuação na natureza. Exerce uma atuação, sim ou não? Me dá uma prova bíblica. Eu só creio se você me der uma prova bíblica. Eu sei que você me respondeu pela fé, mas nós precisamos conhecer mais a Bíblia.
quando um homem, em Josué capítulo 10, Elias orou, choveu. Elias orou, choveu. Elias orou, parou de chover. E Elias orou e choveu. Mas está escrito em Josué capítulo 10 que um homem, por causa da oração de um homem, ele levantou a mão e ele orou, chamado Josué, o sol parou e a lua parou. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o sol parar? Você sabe o que é a lua parar? Eu acho que chuva é muito pouco diante disso. É um bom exemplo, mas é um exemplo fraco diante de Josué orar e parar o sol e parar a lua. E nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia do homem, vamos lá, Isaías, com o rei Ezequias. O rei queria uma prova de que Deus ia dar mais anos de vida, e um homem cheio de poder como Isaías. E eu estou dando exemplo de Velho Testamento, para você ver como a igreja está enfraquecida. Se eu estou dando exemplo de Josué, de Elias e de Isaías, e nem cheguei ainda no Novo Testamento, isso significa que homens e mulheres que tinham muita vida com Deus antes da cruz do Calvário foram mais eficazes do que cristãos que vivem hoje com o poder da cruz, com o sangue de Jesus, com o nome de Jesus, com o conhecimento até não poder mais. Então, quando Isaías orou, o sol retrocedeu, a sombra retrocedeu 15 minutos. E nós chegamos no Novo Testamento e nós vemos e continuamos a ver a igreja cheia de poder, uma igreja cheia de autoridade, em que Satanás temia mexer com aqueles homens, temia mexer com aquelas mulheres. Então vou dar mais um exemplo para a gente ficar um pouquinho mais frustrado. Quando Débora, ela orou, lá e ela estava ali com Baraque no Monte Tabor, sabe o que diz? Que naquele dia não foi a espada de Débora e de Baraque que trouxe vitória. Foi uma atuação sobrenatural de Deus, porque Débora e Baraque oraram, principalmente Débora, a oração de Débora, e veio um dilúvio tal naquele dia, que o ribeiro, ele transbordou a ponto, com uma força tamanha, a ponto de arrastar 900 carros de ferro. Primeiro eles emperraram a roda e depois eles foram arrastados pelo ribeiro. Agora, será que Moisés, o poder que Deus liberou para a vida de Moisés, atuando ali na natureza, pois Moisés orava e o rio Nilo, ele vinha a água, e você sabe que são fatores científicos que aconteceram, e a água veio aquelas algas vermelhas como sangue, e as águas ficaram amargas, e as águas ficaram sem oxigênio, impossível para os peixes viverem ali. Enfim, é só você pensar a oração de um Moisés, ele levantou a vara e o mar abriu. Por isso estou dizendo que nós precisamos nos sentir realmente muito frustrados, mas não é para você orar para fazer sol porque é feriado. Deus nunca vai te ouvir. Deus só nos ouve porque você está num continente aonde coisas sobrenaturais têm que acontecer para que uma nação se converta. Você já pensou no meio de um terremoto você ter poder e autoridade para dizer o pedacinho que você está pisando não vai tremer e acontecer? Você duvida que Deus possa liberar poder para você nesse nível? Eu não duvido, não. Se no Antigo Testamento Josué, com a oração dele, o sol e a lua parou, por que a terra também não pode parar debaixo de uma palavra de autoridade no pedacinho daquela pessoa que Deus quer que se converta? Se a partir do momento que feiticeiros na África dançam, pulam, e os demônios fazem chover, e aquelas pessoas ficam cada dia mais escravizadas por aqueles magos, por aqueles feiticeiros. Agora, um missionário que vai lá para o meio da África, um pastor que vai lá para o meio da África, fala: olha, o Deus aí, os demônios aí fazem chover, mas o meu Deus faz chover, o meu Deus faz parar de chover, o meu Deus faz o céu escurecer agora, e assim a tribo toda se converte. Você já pensou? É isso que Deus quer. Agora, falta tão pouco para que Jesus volte, que a igreja precisa estar nessa janela 10 por 40, a igreja precisa estar muito cheia de poder para que
ou coisas que vocês comecem a orar e exercer poder e autoridade, não uma pessoa, mas uma multidão se converta debaixo de um sinal, de um prodígio. Isso é promessa para a nossa geração. Está escrito em Joel que sinais, prodígios e maravilhas aconteceriam através de um povo que receberia um avivamento nos últimos dias. E você está vivendo esses dias emocionantes. Mas por que você está vivendo esses dias emocionantes? Você está debaixo de uma guerra muito violenta. Uma guerra onde Satanás tenta te desestabilizar através de problemas familiares. É onde Satanás tenta te desestabilizar através de problemas financeiros. Então você está vendo aonde Satanás ele quer abalar sua fé. Aonde Satanás quer te intimidar. Ele atua através da intimidação. Ah, é? Você resolveu lutar contra mim? Então eu vou te mostrar quem eu sou. Quantas vezes Jonas e eu, nós sentimos, não precisamos nem ouvir, sentimos esse nível de atuação dele dizendo: vamos ver, até onde você aguenta. Eu vou mostrar quem eu sou. E eu vou mostrar que Deus não está nem aí com você. Você está aí se sacrificando e fazendo, e Deus não está nem aí com você. E a gente cai que nem patinho, acredita que é isso, porque coisas começam a acontecer, nós nos assustamos e Deus fala: espera, é que eu gosto de rir por último. Eu deixo Ele mexer para que eu possa aniquilar, e eu vou te dar mais honra, eu vou te dar mais poder, eu vou te dar mais autoridade. Só aguenta firme e olha para mim, confia em mim. Sabe aquela coisa do pai que fala: pula, vem, pula, vai dar um frio na tua barriga, mas o meu braço está aqui e eu vou te segurar. Quantas vezes a gente sobe no púlpito com esse sentimento: estou indo, Deus, o frio na barriga é grande, mas eu sei que o teu braço vai me segurar, que o Senhor vai me sustentar. Às vezes você recebe intimidações. Eu contei um pouco antes de viajar um fato que literalmente me intimidou, porque foi uma situação nós estávamos vivendo debaixo de uma guerra muito intensa. Foi logo no início que aconteceu tudo isso com a nossa igreja, que agora é a nossa igreja, né? Há 4 anos atrás, eu acho que foi exatamente há 4 anos atrás. E nós estávamos dormindo, estávamos muito cansados, porque quando você é atacado, as suas emoções ficam mais fadigadas, e essa fadiga, ela vai para o teu corpo. Então a gente estava muito cansado, um sono pesado. Mas isso é coisa de temperamento. Jonas, que é sanguíneo e melancólico, ele estava mais desperto do que eu. Eu estava num sono muito pesado. E nesse sono muito pesado, de repente entrou uma interferência no meu sono, e eu comecei a sonhar que demônios tinham entrado no nosso quarto, e eu sonhei que o Jonas falava assim para mim: levanta e vamos para o banheiro, nós vamos orar ali, é ali que nós vamos estar protegidos, vamos clamar o sangue de Jesus. E ele ficou assim, tipo me protegendo, ficou na minha frente, de frente para a porta que nós fechamos do banheiro. E no sonho eu via aqueles demônios furiosos, horrorosos, muito grandes. Era como se eu enxergasse através da parede. Então o meu espírito estava vendo a violência daqueles demônios, que eu me arrepio só de lembrar. E eu olhava no sonho, eu olhava no meu relógio e falava: meu Deus, é bem o horário da atuação deles, 3 horas da manhã, no sonho. Mas de repente tudo parou, porque uma voz veio e era o meu marido: Naira, acorda. E eu falei: ai, que bom que você me acordou. Meu Deus, mas por que você me acordou? Que bom que você me acordou, mas por que você me acordou? Ele falou: porque você estava lutando, você estava falando, e então eu vi que você estava em guerra e eu te acordei. E eu falei: você não tem noção do que eu estava sonhando. E aí eu comecei a contar para ele. Eu falei: que horas são? Ele falou: 3 horas. Eu falei: vamos levantar. 3 horas da manhã. Aí era de verdade. Então eu vi que foi mais do que um sonho. Era algo que Deus estava mostrando, que essa invasão estava acontecendo, e de que nós precisávamos levantar da cama e nós precisávamos orar. Eu fui lá no banheiro, eles entraram aqui no quarto, e olha, aqui no closet estava cheio, vamos orar aqui. Eu estava apavorada, porque eu ainda estava debaixo daquele sentimento de pavor e terror que eu tinha sentido e que eu tinha visto. E por mais que o Jonas orasse, eu ainda estava
até meu coração acalmar, até eu sentir a presença de Deus, demorou um pouquinho. O que eu quero te dizer é que Deus precisa do teu espírito conectado ao dele, para ele poder ou te despertar como ele despertou Jonas, ou me fazer ver no meu sonho pesado o que estava acontecendo. Mas ele precisa ter o nosso coração e a nossa mente totalmente aberto para ouvir a sua voz em momentos de perigo, em momentos de risco, e você precisa estar alerta o suficiente para saber que isso não é brincadeira, e levantar e orar e guerrear e declarar a vitória do sangue de Jesus, amém? Então ficou claro que a primeira atuação foi tragédia, usando a mente de homens malignos que não servem ao Senhor Jesus. Satanás, ele usa a mente, ele usou a mente de religiosos que queriam matar Jesus. Então, até a igreja, Jesus foi bem claro com você. A igreja tem joio, a igreja tem trigo. E no corpo de Cristo tem líderes que são como Saul, que querem acabar, ao invés de estar todo mundo mobilizado, lutando contra o reino das trevas. Tem líderes sendo usados para tentar acabar com outros, porque eles estão despontando, porque tem poder, porque tem autoridade, tudo um movimento através da inveja. Mas ficou bem claro essas duas atuações, e vamos passar para o terceiro ataque na vida de Jó. Depois da tragédia, usando a mente de homens malignos, depois da tragédia, usando a natureza, os raios. Versículo 17, falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então nós vemos mais uma vez uma atuação mais intensa. Continua as finanças dele sendo atacadas. Agora são os seus funcionários que foram atacados. Não, mais bens foram tocados, e funcionários também foram atacados. Por isso, se você tem pessoas debaixo de você, você precisa orar, porque Satanás também quer atacar essas pessoas, trazer enfermidade, para você ficar na mão. Então nós precisamos ser muito sérios com Deus e saber isso. E se você é pastor, você precisa estar intensamente orando por aqueles que te ajudam mais no ministério, porque Satanás vai querer atacar essas pessoas para você ficar sozinho, você ficar na mão. Então, pastores, líderes, aqueles que estão responsáveis pelos levitas, precisam orar muito por aqueles que ajudam, por aqueles que trabalham, porque Satanás vai querer atuar para que você fique desestabilizado e quando você mais precisa de pessoas. Então você vê que os funcionários também receberam esse nível de ataque, e continua aqui. Também este falava no versículo 18: e ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou, o que está escrito aqui? Grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mais uma vez, atuação em tragédia, a nível de tragédias naturais. Dessa vez foi uma tempestade de areia tão violenta que abalou a construção, a casa. Se é tempo de patriarcas, você sabe que a casa podia ser uma tenda e muito fácil de ser levada, muito fácil de ser derrubada. Mas eu estava vendo um noticiário, uma reportagem, há um tempo atrás, agora, nesses últimos 6 meses, em que uma tempestade de areia veio sobre o Texas e algumas crianças estavam brincando assim a uma distância. Era uma casa que ela estava bem pertinho, ainda tinha muita areia ali e estava bem pertinho. Aliás, era um trailer. A família morava num trailer e as crianças estavam brincando ali perto do trailer. E quando veio uma tempestade de areia, eles estavam mostrando em casos médicos. Era uma reportagem mostrando acidentes em casos médicos. E de repente veio essa tempestade e não deu tempo. Foi assim muito rápido. As crianças até entraram em casa. Deu tempo das crianças, não morreram ali porque alguma coisa caiu em cima delas. Não, elas
entraram dentro de casa, mas elas morreram depois de 2 dias pela quantidade de areia que entrou dentro do pulmão dessas crianças. Então, se os filhos de Jó não tivessem sido a casa que tivesse desabado, poderia ter sido também através de areia que tivesse inspirado naquele momento. Então, você vê mais uma vez tragédia a nível natural. Então, se você fosse Jó, você ia olhar para tudo isso e nesse momento você está debaixo de tragédia, atrás de tragédia, atrás de tragédia, e parece que quando Deus quer treinar a gente para uma área, como era no meu caso, quando Deus queria me treinar em guerra espiritual, eu passei por um momento que minha vida parecia como a vida de Jó, e tudo que você podia imaginar tinha acontecido. Desemprego, o meu carro, uma coisa nada comum aconteceu. Eu morava em Manaus e a minha mudança estava vindo de Manaus para São Paulo, e depois que a mudança desceu o rio, a mudança não caiu no rio, mas o carro caiu do cegonha. Aí eu recebi um telefonema da empresa de mudança falando: olha, é a primeira vez que isso acontece conosco, mas o seu carro caiu do cegonha. Eu preferia que fosse perda total, mas aí eu recebi a notícia: olha, ele caiu, mas só quebrou a caixa de câmbio e a gente vai trocar. O carro nunca mais foi o mesmo. Aí começou perda em cima de perda. Já tinha perdido o emprego, aí foi o carro, aí foi a casa, e eu fui morar junto com a minha mãe. O Tiago, nosso filho mais velho, começou enfermidade em cima de enfermidade, parecia a vida de Jó. Ele tinha furúnculo inexplicavelmente por todo o corpo, perto do olho, perto do nariz, e eu tive a infelicidade de dizer: nada pior pode acontecer na minha vida. Eu tive a infelicidade porque Deus estava querendo que eu acordasse e entendesse que existe um mundo espiritual violento, e eu estava uma crente fria, muito fria. E de repente, quando eu disse isso, mais coisas começaram a acontecer, e coisas piores, porque eu consegui achar um apartamento de 68 metros quadrados, e eu morava num lugar muito grande, então nada meu coube. Então o que deu eu pus ali dentro, e eu comecei a limpar, né? Eu tenho uma compulsão nessa área, e eu comecei a limpar. De repente acabou a água, eu estava limpando, e bom, acabou a água, não posso limpar mais, e eu fui embora para casa da minha mãe. No dia seguinte, quando eu chego, todo mundo do prédio lá embaixo, eu falei: só falta ser o meu apartamento. E não tenha dúvida, era ele mesmo. Era o meu apartamento, voltou a luz, eu esqueci o pano no tanque, e o tanque era tão grande, sabe? E o apartamento era todo assim pequenininho. E aí voltou a água, e a água começou a transbordar, e transbordou, e inundou o meu apartamento todo. Perdi muita coisa, e era carpete, e era alugado, e eu não tinha dinheiro para pagar o estrago daquela inundação dentro do apartamento, e os vizinhos reclamando porque a água não tinha elevador nesse lugar, e a água começou a cair como cascata, entrando em outros apartamentos como cascata. Arrombaram a porta do meu apartamento quando descobriram que a cascata vinha dali, e eu tinha multa para pagar, eu tinha estrago dentro do apartamento, eu não tinha um centavo. E eu falei: não falo mais que nada pior pode acontecer, mas eu acho, Deus, que isso é uma grande injustiça comigo, porque eu te amo, porque eu te servo, porque eu sou boa, porque eu estou na igreja. E lá vem aquele discurso. Vou dormir e de repente abro o olho e tem uma coisa muito esquisita na minha frente. Um gelo, como se o freezer tivesse sido aberto. E era verão. A minha mãe morava no Vale da Bênção, e já vale no verão, vale. E eu estava com um frio de inverno de São Paulo, e de repente quem estava olhando para mim era um cachorro da altura de um leão. E ele estava assim.
só rosnando, e ele não era um cachorro, ele não era um leão. Ele não abriu a boca, o olho dele estava dizendo, eu entendi tudo que o olho dele estava dizendo. O olho dele estava dizendo, eu vou acabar com você. E Deus não está nem aí para você. E eu não conseguia abrir a boca. Alguém já teve essa experiência? E eu estava acordada, eu olhei, o Tiago estava dormindo do meu lado, o quarto, não era sonho, eu estava acordada. Quando eu consegui, eu falei assim, então eu vou orar em línguas na minha mente. Eu comecei a orar em línguas, eu não sei quanto tempo, isso deve ter durado 30 segundos, para mim foram 30 anos. Eu só sei que nesses, talvez 30 segundos, 3 minutos, eu não sei te dizer. Eu só sei que quando eu consegui dar um grito, eu acordei a casa toda. Eu disse, sai em nome de Jesus. Isso era 3 horas da madrugada. E eu falei e a minha mãe falava o que foi, eu não conseguia dizer, de tanto pavor, terror. E eu falei, eu preciso ir para a casa da Dona Esmelinda, eu preciso ir para a casa da Dona Esmelinda, porque eu sabia que existia uma mulher de guerra. A guerra não era para mim. Eu não gostava de demônio, não gosto, né? Mas eu não gostava de guerra, e não gosto ainda, eu só tive que aprender. Então eu não gostava de nada disso. Eu queria ter uma vida tranquila, servir meu Deus de forma tranquila, mas não existe tranquilidade, não existe campo neutro nessa guerra que nós estamos. Não existe Suíça no mundo espiritual. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Você nasceu, você já está na guerra. E Deus quis me mostrar isso. E quando foi 5 horas da manhã, eu bati na porta da Dona Esmelinda com o olho esbugalhado e eu falei, eu preciso aprender sobre o reino espiritual. Eu não sei nada, mas se a senhora não me ensinar, eu vou morrer. Se a senhora não me ensinar, eu vou perecer. E a Dona Esmelinda me pegou como uma criança pela mão e começou a me ensinar passo a passo, passo a passo. E foi me mostrando a violência do reino espiritual e como nós precisamos nos comportar no reino espiritual. Deus estava fazendo isso com Jó. Jó, você gosta muito das bênçãos, você gosta muito dos benefícios de ser um filho meu. Mas você cresceu, Jó. Você era um bebê e eu te amei muito e te amo. E você me servir nesse tempo dos patriarcas é algo fantástico. Mas chegou o tempo de você crescer e você não está crescendo. Então cuidado. O não querer crescer espiritualmente é uma zona muito perigosa. Porque quando passa o tempo e que você ainda é criança e já passou o tempo de você ser criança espiritual, Satanás começa a te atacar sem dó nem piedade, porque ele olha para você e vê que você está usando fralda e não é tempo de você usar fralda. Se entrar um adulto aqui, o que é que você acha de entrar um adulto aqui com chupeta, mamadeira e fralda? E ele não tem problema mental, ele não tem nenhum tipo de problema, ele simplesmente gosta de tomar mamadeira, ele acha que é mais cômodo não ir ao banheiro e ele gosta muito daquele sentimento que ele tinha quando ele chupava o chupeta. O que você vai achar disso? É isso que Satanás acha também ridículo. E ele olha para você e ele não tem respeito nenhum por você. Você já devia estar grande e você não está. Por isso eu vou te atacar, porque você já é um adulto. A tua idade espiritual já não é mais essa que do teu comportamento. Por isso eu vou começar a te atacar. Foi isso que eu entendi quando esses ataques começaram na minha vida, porque já tinha passado o tempo de eu ser criança. Já tinha passado o tempo de eu depender da oração dos outros. Já tinha passado do tempo de eu ficar esperando que algo acontecesse do púlpito. Grandes coisas acontecem do púlpito, mas maiores coisas vão acontecer dentro do teu quarto entre você e Deus. E as pessoas não são responsáveis pelo teu crescimento, porque a palavra é liberada, o alimento é liberado do púlpito. Agora você é responsável pelo teu crescimento diante da presença de Deus. Por isso que Jesus, ele liberou uma palavra. Sobre ele foi dito que ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria diante dos olhos dos homens e diante dos olhos de Deus. Você cresceu em graça, você cresceu em estatura, você cresceu em sabedoria, você sabe ler e escrever. Você que está aqui no Japão, você tem até mais sabedoria que outros, porque você usa um lado do cérebro que a sociedade ocidental não usa, e você escreve em uma língua oriental, então você tem uma facilidade mental
maior do que outras pessoas. Você cresceu, mas espiritualmente, será que você cresceu na mesma proporção? Quanto tempo você tem de convertido? Qual é o nível de reclamação que ainda tem nos seus lábios? Qual é o nível de murmuração que ainda tem nos seus lábios? Então, analisa hoje e fale agora comigo. É tempo de crescer. É tempo de crescer ou nós vamos perecer? E vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Eis que se levantou grande vento, no versículo 19, já lemos, versículo 20. Então, Jó se levantou, acabou, você vê que houve um diálogo entre Deus e Satanás. Satanás sai da presença de Deus e começa a atacar a vida de Jó, ataca através de tragédia, usando homens por 2 vezes, tragédias naturais 2 vezes, e agora nós chegamos, o céu, a cortina do céu se fechou e nós vamos ver Jó. E Jó, olha o que está escrito, olha a reação de Jó, por que Deus ama tanto Jó? Então Jó, versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? Adorou. Quem consegue adorar em tempo de calamidade? Quem consegue adorar em tempo em que tudo vai mal? Quem consegue adorar quando tudo diz que Deus esqueceu de você? Quem consegue adorar quando as pessoas estão dizendo para você que não entendem o que está acontecendo com a sua vida? Você também não tem resposta para essas pessoas. Eu não tinha resposta para as pessoas que estavam dizendo sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. Mas eu tomei uma decisão. Eu tinha uma bifurcação diante de mim. Eu podia reagir às 5 horas da manhã, indo para a casa de alguém e dizendo: preciso crescer, me ajuda. Ou eu podia me tornar uma murmuradora, esfriar, dizer que dentro daquela calamidade o meu pastor não tinha dado um telefonema para mim, e não tinha mesmo. Então eu podia dizer que dentro daquela calamidade eu não estava recebendo o amor da igreja, eu não estava recebendo o amor de pastor, eu não estava recebendo uma palavra, me afastar da igreja, ou mudar de igreja. Eu podia ser essa a reação. Mas a reação de um adorador é: eu acho que o problema é comigo. Eu preciso abrir os olhos. E eu preciso fazer alguma coisa para que isso mude. Essa foi a reação de Jó. Ali ele já deu uma baqueada no inferno. Parece que não, porque Satanás vai continuar a atuar. Mas ele não sabe é que ele deu uma enfraquecida em Satanás. Ele vai perceber um pouco mais para frente. Mas aparentemente a sua adoração não surtiu efeito algum. Mas a adoração de Jó começou a fortalecer os anjos que trabalhavam em favor da vida de Jó. A adoração movimentou a destra poderosa de Deus. E Deus sorriu. No meio de toda aquela calamidade, Deus sorriu. Mas continuando no capítulo 2, está escrito o seguinte: num dia, e você vê que Jó adora e acabou. Será que acabaram os problemas? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. Está repetindo. Mas não é o mesmo dia, é um outro dia. Então nós ficamos entendendo que essa movimentação acontece todos os dias. Todos os dias tem algo que se chama Tribunal de Deus, aonde Deus desce e começa a julgar as causas. Quando Ele responde às nossas orações, todas as nossas orações é uma questão de guerra espiritual. Então, quando Deus desce como Jeová Sabaoth e como o Deus da justiça, Ele desce até os segundos céus e chama: venha o acusado, venha o acusador, e a corte desce, os anjos são testemunhas, e vem o advogado. E hoje nós estamos em vantagem aqui em relação a Jó, porque Jó ainda não tinha aquele que seria o que faria a intermediação, a defesa por causa da cruz do Calvário. Mas havia um justo juiz que, por amor, ele guardou
aqueles que o serviam em fidelidade, como ele guardou Abraão, como ele guardou todos os homens do Antigo Testamento antes da cruz do Calvário. Homens que levaram, e mulheres que levaram Deus a sério, tiveram benefícios que nós temos através da cruz do Calvário antecipado por causa do amor de Deus. Então foram protegidos, foram guardados, foram restituídos, enfim, eles receberam uma proteção de Deus antecipada. E aqui, então, quando acontece o tribunal, novamente, o Senhor começa o diálogo de novo, sai da terra agora e entra comigo no céu. Primeiro eu gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 6, texto tremendamente conhecido, mas que eu gostaria de ler com você. Quanto ao mais, 6:10. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você não pode se deixar, você pode ficar abatido, mas não fraco. Porque diga o fraco, eu sou forte. Fala, diga o fraco, eu sou forte. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que só tem a luz por causa de Jesus, mas é um mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Então Deus está falando que existe uma atuação nas regiões celestiais, mas por outro lado ele diz demoníaco, mas por outro lado ele diz que nas regiões celestiais, no livro de Efésios, ele nos diz que nós temos já todas as nossas bênçãos, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, se nas regiões celestiais eu tenho toda sorte de bênçãos, mas também nas regiões celestiais eu tenho uma atuação forte de poderes, principados e potestades, eu começo a entender que as regiões celestiais é um lugar de muita guerra. E Deus foi mostrando no Antigo Testamento, quando Daniel, e eu citei ontem para vocês, quando Daniel começou a orar, e a oração de Daniel foi uma causa de uma guerra. E o anjo chegou para Daniel e disse: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus te ouviu e eu fui liberado. Mas ali demônios, príncipes, me seguraram por 21 dias. Olha a guerra, que prolongada. 21 dias, mas Deus mandou reforço. E então a guerra acabou. Mas olha, está chegando um outro principado, toma cuidado. Então, desde o Antigo Testamento, o que você está lendo aqui comigo no Novo Testamento, Deus já está mostrando para nós qual é a atuação nessas regiões celestiais. Por isso que você chega e diz assim: esse lugar está pesado. Você já sentiu um lugar pesado? Você já sentiu às vezes que o culto está pesado? Você já sentiu que tem pessoas que quando entram na tua casa, parece que elas trazem um peso junto com elas? Isso é uma atuação a nível de regiões celestiais. É como que uma nuvem preta que acompanha aquela pessoa, ou de repente um peso que desce sobre a igreja, ou um peso. Aí você tem os melhores músicos aqui, você tem as melhores músicas, as mais ungidas, mas parece que nada acontece. Alguém já viu momentos como esse? Quem já viu momentos como esse? Eu vivo vendo esses momentos. E nesses momentos, ao invés de você criticar levitas, ou ao invés de dizer não está passando do teto, é verdade, não está passando do teto, porque há uma resistência muito forte aqui, nessa atuação das trevas sobre esse teto. Então é momento, levitas, de vocês pararem tudo e guerrearem, e é momento da igreja parar tudo e entrar em guerra e declarar que todo peso espiritual seja dissipado, toda a influência maligna sobre o louvor, sobre a adoração seja dissipada em nome de Jesus. Você já percebeu como às vezes você sente, não por causa de fuso horário, nem por fadiga física,
Mas algumas pessoas são atingidas por um sono irresistível, como ali no jardim de Getsemane. Isso é uma atuação de um peso literalmente espiritual das regiões celestiais diretamente sobre a terra e sobre aquele pedaço, sobre aquele local, sobre aquele momento. E é o momento da igreja levantar e orar e clamar e guerrear. Por isso que uma igreja não pode ser ignorante em relação à guerra espiritual. Você não pode só guerrear, mas você não pode ignorar a necessidade de guerrear. Porque há dois extremos: ou a igreja só fala de demônio e só pensa em guerrear, ou a igreja ignora esse assunto. Nós precisamos entrar num equilíbrio para sabermos que a vida não é só isso, mas faz parte da vida. A guerra faz parte da vida e nós precisamos estar sensíveis o suficiente para saber o momento que nós temos que entrar com guerra espiritual. Mas então começa um diálogo novo entre Deus e Satanás. E versículo 2: então o Senhor, quem puxa a conversa é Deus. Então o Senhor disse a Satanás: está repetindo o diálogo? Não, é outro dia. Só que o passeio de Satanás foi igual e no mesmo local. De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. E mais uma vez Satanás dá uma resposta evasiva. E mais uma vez Deus mostra para você que o papel da igreja não é ficar interrogando o demônio, porque demônio, Deus, que é Deus, Ele dá respostas evasivas. Só que Deus é Deus, e Deus vai e fala: não, você vai responder o que eu quero, e Ele responde o que Deus quer. Mas a igreja não pode ficar vivendo de resposta de demônio. Por isso que eu sou contra livros. Se você me perguntar, me fala um bom livro de guerra espiritual, eu vou pensar, e eu vou dizer para você o seguinte: os bons livros, eles já passaram do tempo, porque a guerra, ela se renova, e você não pode ficar com as técnicas antigas. Então pessoas sérias como Peter Wagner e outros que escreveram, não escreveu mais. Então, são livros bons, mas que hoje você pode ler tranquilamente, que não tem heresia, mas hoje você tem que entender muito mais coisa do que aquilo, porque a igreja ela vai crescendo em conhecimento e Deus vai renovando as armas. Se você quer entender um pouquinho de libertação, um livro bom é Porcos na Sala, que eu vi aí embaixo, sendo vendido na livraria de vocês. É um bom livro, porque é equilibrado. Mas se você me perguntar de livros onde pessoas tiveram resposta através de pessoas possessas que disseram nomes de principados e etc e tal, eu digo: fuja disso. Fuja disso. Você não precisa saber de nome de principado mais do que a Bíblia te informa. Se você precisasse, a Bíblia te diria. Então, eu sei que existe Apolion, eu sei que existe Dagon, eu sei que existe alguns nomes que a Bíblia me dá, eu sei que existe Jezabel, enfim, e a Bíblia mesmo me ensina quais são as áreas de atuação desses principados. Mais do que isso, eu não preciso. Mais do que isso, eu só preciso dizer que Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e quando eu oro, esses poderes, principados e potestades, eles vão ter que partir. Eles não se apresentaram para Daniel com um nome. Eles disseram que eles eram príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia, porque eles estavam atuando, eram demônios e principados que estavam atuando com um nível de poder sobre aquele império. Era como se eles tivessem se apresentado: eu sou o príncipe da Argentina, eu sou o príncipe do Uruguai, ou eu sou o príncipe do Paraguai. Mas Daniel não precisou saber o nome desses principados para que a sua oração fosse eficaz. Quem está me entendendo? Você não precisa delirar. Você não precisa escutar 1000 workshops com nomes de principados para você poder ter poder e autoridade. Você precisa conhecer muito a palavra de Deus.
e ter intimidade com Deus. Aí sim você vai ter o mesmo poder e autoridade que Daniel, que Paulo e todos esses homens que foram para lugares tremendamente culturas demonizadas, como esta cultura que vocês estão vivendo. Paulo enfrentou culturas tão demonizadas quanto vocês estão enfrentando. Então, se vocês querem ler um bom livro sobre como se comportar em culturas demonizadas, eu vou dizer o nome para vocês. Pode anotar. Quer saber o bom livro? Epístola aos Efésios. O livro de Atos. São os melhores nomes que eu posso te dar para que você aprenda com Paulo ou melhor, aprenda com o Espírito Santo como se comportar em culturas demonizadas. E se você quiser, aprende com um discípulo de Paulo, que foi Timóteo, ou com Silas, ou com Lucas, o que eles aprenderam através desse grande apóstolo de guerra, o que eles aprenderam, como que eles se comportaram, como que eles atuaram em momentos críticos. Se eu tivesse tempo, nós entraríamos nessas atuações, nós estudaríamos esses dois livros só em guerra espiritual, porque é o melhor ensinamento que nós podemos ter. Por isso eu digo que livros estão desatualizados e a melhor atualização que você tem é a Bíblia. Vamos continuar, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás. Observar, quem está puxando conversa aqui, você está vendo que é Deus o tempo todo? Perguntou o Senhor a Satanás. Por quê? Para que a gente fique informado. Versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Agora, leia com muita atenção. Eu vou ler devagar, câmera lenta. O que está escrito depois de integridade. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então nós estamos vendo que o livro de Jó vai rodar, porque as pessoas elas acham que algumas vezes você está passando por alguma coisa porque você tem dívida no reino espiritual, porque você está em pecado, e Jó vai ser acusado o tempo todo. Então Deus está te dando duas informações aí. Primeiro, era uma guerra sem causa. Se você quer dar um motivo para essa causa, é porque você é herdeiro de Deus. Então essa é a causa. Ele quer matar todo herdeiro de Deus. É isso que está escrito em Mateus capítulo 21. E eu vou ler com você, para depois a gente ler Apocalipse 12, porque é o sonho que o Jonas teve com vocês. E eu preciso ministrar sobre vocês em relação a esse sonho. Mas ele dá uma outra informação. O que Deus diz? Cara, você está jogando Jó contra mim. Você está tentando fazer com que Jó se convença de que eu não cuido dele, de que eu não o amo, e sou eu que matei os seus filhos, e sou eu que fiz todas essas atuações, e você está errado porque ele é um adorador e ele está vendo que não sou eu, ele me adorou. Você viu como ele me adorou? Mas com quantos Deus pode contar que vai ter esse mesmo comportamento de Jó? E que não vai se convencer de que é Deus que está fazendo isso, de que não vai ficar de mal de Deus, de que não vai ficar aborrecido com Deus. Eu fiquei de mal com Deus há alguns meses, quando a minha irmã se suicidou. Eu achei que Deus estava no meio disso, porque afinal de contas, como que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi ficar de mal de Deus. Eu não fiquei de mal de Deus com palavras, mas eu fiquei de mal de Deus com reações. Eu continuei na igreja e eu continuei amando Deus, mas eu fiquei com uma barreira com Deus, porque eu não conseguia resolver isso dentro do meu coração. Como que Deus tinha permitido a minha irmã chegar até as últimas consequências, já que ela estava dentro da igreja? Entendeu? Então eu não conseguia lidar com isso, até que Deus teve que abrir a cortina para que eu visse algumas coisas e pudesse me envergonhar do meu sentimento, do sentimento que eu estava carregando no meu coração. Mas então,
você vê aqui dois fatos muito importantes e eu vou acabar o diálogo que vai até o versículo 10 para nós entrarmos no sonho. Estende, porém, e aí versículo 4. Então, só agora Satanás responde pela segunda vez no capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e quem foi que feriu? Lê de novo, quem foi que feriu Jó? Satanás. O que é que Satanás, o mentiroso, disse no versículo 6 e quer convencer todo mundo? De que era Deus tocando em Jó. Toca o Senhor em Jó. É deturpar. Gente, além das respostas evasivas, ele é o grande mentiroso, é o pai da mentira. Até diante da presença de Deus, ele vai dizer coisas, só que Deus sabe, Deus é Deus, mas eu estou falando, não confie em demônios, em respostas de demônios ou em afirmações de demônios, porque ele é mentiroso. E no versículo 7, você sabe que ele saiu da presença de Deus e ele tocou Jó. Então eu tenho outra informação aqui. Existem doenças físicas, porque nós estamos num mundo que tem germe, que tem vírus. Eu pego gripe e não é Satanás, é o vírus. Eu tenho bactérias e as crianças ficam doentes por causa de bactérias, por causa de vírus, ou por uma herança hereditária. Aquela família ela tem uma genética mais propensa a câncer ou a qualquer enfermidade, mas aí eu ainda estou no campo do físico. Existem doenças que são físicas, e aqui eu tenho uma outra informação, que existem doenças que são espirituais. E a igreja precisa ter o discernimento para saber orar, e Deus cura as físicas e as espirituais. Nós vemos no Novo Testamento Jesus falando daquela mulher curvada e dizendo que Satanás é que oprimia aquela mulher, e você vê que era uma doença espiritual. Mas nós vemos cego de nascença, que não era espiritual, era uma doença genética, era uma doença hereditária, era algo de má formação e era uma doença física, e nos dois casos Jesus curou. Então ele nos informa que ele cura doença física e ele cura doença espiritual, mas nós precisamos saber que existe uma atuação das trevas em doenças espirituais também. E continua. Então quer dizer que Jó ele foi atingido por tragédia, por morte, por empobrecimento. Então Satanás ele atua nas finanças, ele atua em mortes precoces, ele atua em problemas, como nós falamos, financeiros, e ele atua também em doenças. E Jó foi sendo atacado, até que você vê no versículo 7 ainda, que ele teve tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então nós vemos que não é uma atuação de Satanás só na mente de homens malignos, mas que Satanás vai te atacar através das pessoas que você mais ama. A boca santa das pessoas que você mais ama também vão ser usadas nesses momentos críticos. Ou é um familiar, ou é um amigo que vai dizer tudo que você não precisava ouvir. A sua mulher, ele não precisava ouvir isso da sua mulher, mas a sua mulher, a boca da sua mulher foi usada por Satanás nesse momento. E ele diz no versículo 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Será que você conseguiria ter esse domínio que Jó teve? Olha o que ele diz para ela: você fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então nós vemos que Jó ele não conhecia a guerra espiritual, mas ele se comportou
tratou dentro de ataques que ele estava, e Deus nem esperava dele um comportamento de guerra espiritual, mas Jó, debaixo de ataques, ele adorou. Jó, debaixo de ataques, ele não se deixou influenciar por aquilo que ele ouviu da sua própria esposa. Jó continuou a olhar para Deus e Jó continuou a confiar em Deus. Eu vou abrir um parênteses porque eu preciso orar com vocês em relação ao sonho que Jonas teve. Jonas está por aí? Ele teve um sonho em que o dragão, ele estava, ele via uma pessoa e o dragão, ele começou a morder, mastigar essa pessoa, mas não era para matar essa pessoa, porque o objetivo dele não era esta pessoa. O objetivo dele eram os filhos dessa pessoa, eram as crianças, porque debaixo desse ataque, essa pessoa, ela deu à luz a vários filhos, e o Jonas viu no sonho que a fúria era contra essas crianças, contra esses jovens. Ele não partilhou o sonho comigo, porque ele não estava entendendo, e de repente ontem à noite ele recebeu um discernimento da parte de Deus. Deus falou com ele que esse é o país do dragão, e o dragão, ele tentou oprimir muito essa primeira geração em relação a essa igreja que eu estou falando. Os pais, as pessoas mais velhas dessa igreja, os líderes dessa igreja, foram, apertados, pressionados pelas trevas, sofreram. Houve uma atuação na vida deles em relação às trevas, que deixou marcas, mas veio uma nova geração. E essa nova geração é o verdadeiro ódio de Satanás. Porque a primeira geração fez o seu papel e está fazendo o seu papel. Mas o papel dessa segunda geração é o que vai matar o dragão. E essa segunda geração são vocês, jovens, que estão falando fluentemente o japonês. São vocês, jovens, que nasceram ou chegaram aqui muito novinhos e que se sentem tão japoneses que, quando vão para o Brasil, porque seus pais sentem saudades, vocês logo querem voltar, porque já não é mais o país de vocês. O país de vocês é esse. A realidade de vocês é esse. Então eu vejo alguns adolescentes que têm até dificuldade de entender o português ou de falar o português. Isso é bom, porque teve a primeira e a segunda vez eu briguei com vocês dizendo isso, e vocês estavam muito acomodados sem falar o japonês. E houve uma reação dos mais velhos. Eu vejo pessoas mais velhas, mesmo que patinando, já se comunicando melhor. Eu acho, né? Pelo que eu vejo, eu não via ninguém falando nada, e agora eu vejo patinando, falando e se virando. A gente tinha que ficar mais concentrado no Serginho e na Samira, mas hoje eu vejo as pessoas que saem com a gente, tem diálogo, conversa, fala, pede, mesmo que fale errado, e é isso que Deus quer de você. Mas você é a geração nova, vocês são o alvo de Satanás. E eu gostaria que você abrisse comigo o Apocalipse 12, porque eu quero orar com vocês e quero explicar qual é essa fúria. Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala da história da humanidade. Você vai encontrar no versículo 4 falando sobre o momento em que o dragão ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, falando do momento em que Satanás. Então, quem apresentou? Eu dei essa afirmação ontem, e hoje eu pergunto para você: quem é que apresentou Satanás como dragão? Está escrito de Deus? Foi Deus que mostrou para João, e deu o nome, essa nomenclatura, dragão. Aí você chegou aqui nessa terra e há uma adoração ao dragão. Há tatuagens do dragão. Tem o ano novo, né, que tem, aqui, não é? Tem o dragão andando.
e etc. Mas a sua cauda arrastou, e aqui está falando na eternidade, houve um momento em que aquele que não era um dragão, não era a serpente, ele era um querubim ungido, se tornou dragão, porque ele se rebelou e levou, como está escrito aqui, a terça parte dos anjos com ele. Mas agora, nós temos uma informação no versículo 4. Esse dragão foi lançado para onde? Para o céu? O que está escrito no versículo 4? Leia para mim, comigo. Para onde que ele foi lançado? Qual é o local de atuação do dragão? Aonde foi que ele atuou na vida de Jó? Na terra. E aqui diz que ele foi lançado para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim do quê? De devorar a mulher ou o filho? É claro que aqui está falando da nação de Israel, está falando de Jesus. Jesus veio através da nação de Israel. Jesus veio através de uma garota judia, que Maria, e está falando do momento em que Jesus nasceu e todo aquilo que você viu de não ter lugar na hospedaria, essas coisas que parecem bobeira, de que Maria, ela precisou atravessar uma longa distância em cima de um burrinho, grávida de 9 meses, e quando ela chega lá e a sua gravidez foi preservada por Deus, não tem lugar na hospedaria. Tudo isso que parece bobeira para você, Deus está mostrando que as bobeiras que acontecem na vida da gente é o mundo espiritual. Nós somos um reflexo do mundo espiritual. Nós somos um reflexo ou das nossas escolhas. Presta atenção no que eu vou falar. Tem 2 reflexos na nossa vida. Existe um reflexo que é o que eu vou colher devido às minhas escolhas, e existe um reflexo que é o mundo espiritual atuando na minha vida. Se eu levo uma vida com Deus, você vai ver o reflexo do reino de Deus atuando na minha vida. Senão, você vai ver o reflexo prevalecendo na minha vida do mundo das trevas, prevalecendo na minha vida e me destruindo, como foi o caso de Saúl, de Sansão e de Judas e de homens que se deixaram destruir por uma atuação do reino das trevas na vida deles, mesmo pertencendo ao reino de Deus. Mas agora eu quero trazer para o Japão essa passagem, que um dia foi usada para explicar o nascimento de Jesus e a fúria de Satanás pelo nascimento de Jesus. Jesus é o primogênito, ele é o herdeiro, e ele é o primogênito, mas ele nos deu uma posição muito privilegiada. E essa posição privilegiada é de eu poder ser co-herdeira com ele. Você é co-herdeiro, co-herdeira em Cristo Jesus. Diz para a pessoa do lado: você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Isso já é motivo de muita raiva. Então você vai continuar marcando o Apocalipse 12, mas eu quero que você abra comigo Mateus 21 e depois disso nós vamos orar. E eu gostaria que alguém pudesse ir chamar o Jonas para mim, porque ele teve um sonho, para podermos orar. E em Mateus capítulo 21, você vai ver que existe uma palavra-chave nessa parábola. E existe uma palavra falando de um ódio das trevas em relação a uma pessoa. No versículo, eu vou começar a ler rapidamente para você entender melhor. Atentai, na outra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma serpe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e depois se ausentou do país. E você sabe que está se referindo à terra e à herança que Deus nos deu aqui na terra. E Deus mostra no decorrer dessa parábola, que começa no versículo 33 de Mateus 21, Deus começa a descrever como homens de Deus foram levantados, mas não conseguiram prevalecer contra esse ataque. E no versículo 37 está escrito: e por último, enviou-lhes o que está escrito aí? O seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E aqui está falando de Deus mandando o seu filho Jesus. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: o quê? Este é o herdeiro. Este é o herdeiro. Grifa: este é o herdeiro.
E o que eles quiseram fazer com o herdeiro só pelo fato dele ser herdeiro? O que está escrito aí? Ora, vamos e... Então, meu querido, você é herdeiro de Deus na terra do dragão. Você, nova geração, fala japonês, já é um japonesinho na terra do dragão. E você é um herdeiro que incomoda muito as trevas. Estou falando isso para te assustar? Não. Eu estou dizendo isso para você se alegrar e saber que a proteção de Deus está sobre a sua vida. Assim como ele aparentemente matou Jesus, mas o poder da ressurreição veio e a vitória foi maior. Eu declaro sobre essa nova geração que sinais, prodígios e maravilhas acontecerão através da vida de vocês. Quando vocês orarem, os enfermos vão ser curados. Por onde vocês andarem, poderes, principados e potestades serão feridos de cegueira e não poderão entender o caminho que Deus vai colocar de evangelização na vida de vocês. Porque vocês vão ter a eficácia de Deus sobre a vida de vocês, o poder de Deus sobre a vida de vocês. Alguns de vocês, Satanás tenta convencer de voltar para o Brasil, mas hoje, eu não sou mais uma visitante no meio de vocês. Na primeira vez eu era uma visitante. Na primeira vez eu era uma turista e uma visitante. Na segunda vez eu ainda era uma convidada para esse local. Mas eu cheguei agora na terceira vez como autoridade sobre a vida de vocês. E como autoridade espiritual sobre a vida de vocês, eu digo que não é plano de Deus você mudar para o Brasil. Como autoridade espiritual sobre a vida de vocês, eu digo que não é plano de Deus de você fugir da dificuldade daqui do Japão, porque Deus vai fazer você prevalecer no meio da dificuldade. Deus vai fazer você prosperar no meio da dificuldade. E Deus vai agir com sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. Grandes dias estão para acontecer. Grandes coisas estão para acontecer através da sua vida. Volta comigo em Apocalipse 12 para você ver o que aconteceu com o herdeiro. A fúria de Satanás não era para matar a mulher. Eu vou repetir o versículo 4. E o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu queria pedir que a primeira geração, os mais velhos, aqueles que chegaram nesse país sem falar a língua, que viessem aqui à frente. Você que sofreu pressão, você que Satanás te atacou de todas as formas. Você é um herói de guerra. Deus te ama. Você permaneceu com dificuldades. Você permaneceu nos dias de saudades da família. E muitos encararam, mas estão aqui com um interesse. Estão aqui para ganhar a vida. Ah, meu filho, o Brasil melhorou e o Japão piorou para o brasileiro. Se fosse isso, você já tinha ido embora. Aconteceu que no meio do caminho, você até veio por causa disso, mas no meio do caminho você se apaixonou por essa terra. No meio do caminho, Deus arrebatou o teu coração. E hoje, você não tem a dificuldade dos mais jovens. Você não tem a facilidade dos mais jovens. Você continua lutando com dificuldades na língua, mas você é um apaixonado. E os mais jovens estão dentro da igreja porque você permaneceu, porque você creu, porque você ensinou seus filhos que esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a única forma de prevalecer nessa terra, é permanecer na presença de Deus. Então, se hoje essa igreja tem jovens, não é só por causa da evangelização que começou agora através da segunda geração, mas é porque você permaneceu e prevaleceu. E eu quero que você ponha a mão no teu coração, porque eu sei que o seu coração é marcado por dores, é marcado por tragédias. Assim como Satanás atuou na vida de Jó, eu sei que tem muitos Jó aqui, que a família foi atacada, o casamento foi atacado,
tragédias vieram sobre a vida de vocês. Deus viu. E Deus disse para Satanás: está vendo? Eles me amam ainda. Está vendo para eles? Está olhando para eles? Eles ainda confiam em mim, eles ainda me adoram. Por isso, sai de perto deles. Porque eu os protejo, eu os guardo, eu os faço prevalecer e prosperar. E eu quero liberar uma palavra para você em nome de Jesus. Que o teu coração seja curado agora de todas essas dores. Que o seu coração seja agora lavado pelo poder do sangue de Jesus. E aonde entrou a fraqueza, entre a força de Deus. Aonde entrou a tristeza, entre a alegria do Senhor. Aonde a angústia, entre o shalom de Deus. E que a unção de guerra esteja sobre a sua vida. Eu declaro que a palavra de Jó está sobre vocês. Estende a mão, as duas mãos. Que a unção da vida de Jó, que foi de restituição. Porque Jó, nós não vimos o livro de Jó, nós vimos os 2 capítulos de Jó. Mas o fim do livro de Jó é que Jó recebeu muito mais do que ele perdeu. Tudo aquilo que você perdeu seja restituído em nome de Jesus. Tudo que você perdeu a nível familiar, tudo que você perdeu a nível financeiro, tudo que você perdeu na sua vida, eu digo, seja restituído 7 vezes mais como Jó, em nome de Jesus. E eu quero declarar que a cerca de fogo do Senhor esteja ao teu redor, que a proteção de Deus esteja ao teu redor, que o Senhor esteja brilhando no meio desta cerca. A glória do Senhor brilhe sobre a sua vida, seja dissipada as trevas da mente, das emoções, da tua casa, do teu quarto, do teu trabalho, seja dissipado agora em nome de Jesus. Brilhe a luz de Cristo sobre você, em nome de Jesus. Amém? Parabéns, valente de Deus. Agora continua a segunda geração. Jovens que falam japonês. Jovens que nasceram ou vieram pequenos por cá. Jovens que pode ter até uma curiosidade de conhecer o seu país, mas hoje eu garanto que você vai se sentir como o Mário ou como a Suelen. Suelen e Sandro estiveram lá em casa e o sentimento era: ai, que saudade do meu país. Eu ouço da boca do Mário e da Suelen repetidas vezes: ai, que saudade do meu país. Pelo que eu saiba, não é o país deles, mas se tornou o país deles. E assim, esse é o seu país, essa é a sua terra, essa é a sua língua. E Deus tem um propósito com você aqui. Deus tem um propósito. Mas o propósito não é pequeno, não. Mas eu vou ler de novo para você qual é o sentimento que o diabo tem em relação a você. E está escrito: e o dragão se deteve em frente dos pais de vocês, e a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas sabe o que aconteceu? O filho nasceu. O filho nasceu. Levanta a tua mão direita. E está escrito sobre Jesus, e eu libero a mesma palavra sobre você. Está escrito: ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Você vai reger essa nação. Você vai reger o Japão. Você vai reger as Filipinas, a Coreia, a Índia, todos os lugares por onde Deus me te mandar. Você vai reger. Poder e autoridade está sobre a sua vida. Poder e autoridade está sobre a sua vida. Uma proteção sobrenatural está sobre a sua vida. Você é a geração de Elias, e está escrito: perguntaram para Elias: é você
trono, não ouse tocar em um fio de cabelo deles. Eles são meus, são intocáveis, amam esse país, pertencem a esse país, nasceram ou vieram criança, porque eu os trouxe, nasceram para isso. Eu digo a mesma palavra que a rainha Esther recebeu. Foi para esse propósito, Deus falou para a rainha Esther, que você está dentro do palácio. Se você não responder, eu levanto outro. Mas você vai perecer se você não responder. Eu jogo esse peso sobre você. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que você veio para esse país. Se você não responder, você vai sofrer, você vai perecer. Mas se você responder, meu querido, não tema, não trema. Você é intocável. O sangue de Jesus está do alto da cabeça à planta dos pés. E o dragão não pode te devorar. Você tem um cetro na tua mão. Você tem um cetro de autoridade, de poder sobre a tua mão. E eu quero declarar. Agora põe a mão no teu coração. Recebe neste momento mais do Espírito Santo de Deus. Mais. Recebe mais. Se enche agora com o Espírito Santo de Deus. Recebe o sopro do Espírito de Deus. Que Ele te enche agora de poder, de dons. Recebe nesse momento novos dons. Os dons que você tem não são suficientes. Você precisa receber mais dons, mais poder, mais autoridade, mais dons, mais do Espírito de Deus, mais do Espírito de Deus, mais do Espírito de Deus. Recebe mais do Espírito de Deus. Eu gostaria que os pastores, pastora Vera, pastor Jonas, o Léo, os pastores, pastor Ricardo, vocês impor as mãos sobre os jovens. Eu quero declarar mais poder, mais poder, mais do Espírito de Deus. Recebe de Deus. Você vai agir nesta nação com sinais, prodígios e maravilhas. Deus levanta no meio de vocês jovens como Felipe. Você vai entrar nas nações, você vai andar pelo Japão e as pessoas se converterão, os demônios baterão em retirada, os enfermos serão curados. Vocês terão autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre a atmosfera, sobre o dragão. O dragão está debaixo do teu pé. Diz agora comigo: o dragão. Fala junto comigo: o dragão está debaixo dos meus pés. Eu não vou ser devorado. Eu não vou ser destruído. Mas eu sou instrumento de Deus para destruir as obras do diabo nessa nação. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Crianças são instrumentos de Deus. Adolescentes são instrumentos de Deus. Jovens, vocês são instrumentos de Deus. Deus vai fazer muito na vida de vocês. Muito. E o dragão não vai poder tocar. Que o manto do Senhor venha agora sobre os ombros de vocês. Levanta-te. Unidade em Cristo no Japão para permanecer. Levanta-te. Unidade em Cristo no Japão para guerrear e não ser tocado. Você não pode ser tocado. Você não vai ser tocado. Ao redor de todos vocês, jovens, eu declaro que anjos de guerra, querubins, arcanjos vão estar com vocês. Eles vão estar guardando a vida de vocês. Por onde quer que vocês andem, não são anjos de hierarquia inferior. Nada mais, nada menos do que querubins. Nada mais, nada menos do que arcanjos e serafins estarão ao redor de vocês, guardando
Jesus. Queria chamar a pastora Vera, o pastor Comino, que o Jonas pudesse liberar uma palavra, porque foi ele que teve esse sonho, e que ele pudesse liberar uma palavra de bênção sobre você, Jonas. Amém. Eu quero declarar para toda a segunda geração, daqueles que Deus tem tirado da sua terra e trazido a este país, a proteção, uma armadura de Deus 100% especial para este lugar. Quero declarar também que aos seus anjos especializados para este país, Deus dará ordens a respeito de cada um de vocês desta igreja, que o diabo não poderá tocar em um fio de cabelo de vocês. Declaro também que umas sandálias do Evangelho da Paz esteja sendo trocada agora nos pés de cada um de vocês. Sandálias resistentes que farão com que vocês caminhem por esta terra sem que ela se desgaste, sem que ela se suje, sem que ela seja manchada pelo óleo podre do dragão deste país. Profetizo também que sobre a cabeça de cada um de vocês estará o capacete da salvação, onde a mente de vocês estarão totalmente guardadas e não sofrerão influência de nenhum desses dragões. Declaro que a couraça da justiça estará envolvendo o peitoral de vocês, para que seus sentimentos, suas emoções, para que o seu coração, que é a fonte dos sentimentos, não seja corrompido. Declaro que o escudo da fé estará sobre os antebraços de cada um, protegendo-os, impedindo que as setas do inferno venham perfurar os sentimentos de cada um de vocês. Venha impedir que a fé seja desenvolvida. Declaro que a espada do Espírito estará nas suas mãos. Glória a Deus. Espada que corta e que mergulha a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Estará afiada para todo o tempo, em hora e fora de hora, estarem liberando palavras de vida, palavras de autoridade sobre este país. Que o reino de Deus seja estabelecido neste lugar, e que daqui sairá, Senhor, porque este lugar será como celeiro de pregadores, celeiro de mestres, celeiro de evangelistas, de profetas, de apóstolos, porque daqui sairão, Senhor, por toda a Ásia, para implantar o reino do Pai, o reino do Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Senhor, porque esta revelação veio do teu coração. Te louvamos porque se o Senhor não nos fala, Senhor, a possibilidade de andarmos confundidos e com muitos pensamentos ainda é muito grande. Mas hoje o Senhor nos deu uma direção. Eu quero cobrir, Senhor, com o sangue de Jesus, os pais, os parentes de cada um dos teus filhos, declarando, meu Deus, que eles continuarão dando suporte, continuarão cobrindo como autoridades de sangue, e que nada, absolutamente nada poderá acontecer, Senhor, contra eles, porque todos eles estarão guardados e escondidos debaixo do teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu acredito que nós vamos para um pequeno intervalo, né? E em seguida nós estaremos voltando, são 7 horas. 15 para as 7, né? 7h30. 7h30 tá bom para vocês? Ótimo. Tá.